Cancelamento. A palavra é moderna, mas a atitude, nem tanto. Desde os primórdios, a humanidade já sabia cancelar. Até mesmo no relacionamento entre os primeiros irmãos. E o cancelamento nunca foi só opinião. Porque o cancelamento vem com julgamento, com condenação e com consequências. Mas a verdade é que o cancelamento não deveria existir. Ele não faz parte do plano original para a humanidade. A forma de relacionamento deveria ser outra, e pode ser outra. Uma forma de graça. Graça que caminha na direção de quem erra. Graça que floresce onde a culpa tenta secar a vida. A graça recebeu nela mesma o cancelamento que não merecia, para que a gente recebesse a vida que sempre foi desejada para nós. Quem sabe você possa viver essa graça. Quem sabe, até espalhá-la. Irmãos, irmãs, hoje nós estamos na terceira mensagem dessa série, Cancelamento e Graça. E eu quero lembrar você de que vivemos em um tempo em que basta um erro exposto seu para que alguém seja cancelado. Essa expressão cancelamento, ou essa expressão cultura do cancelamento, isso é relativamente recente, mas como a gente ouviu aqui no vídeo da série, esse é um comportamento que existe desde que o pecado entrou na humanidade a partir de Gênesis 3, conforme a sabedoria bíblica nos instrui. Mas a questão é que a cultura digital, as redes sociais transformaram estes erros comuns, entre aspas, porque não são esperados, não são desejáveis, mas sim, nós erramos. A cultura digital, as redes sociais transformaram esses erros em espetáculo. É ou não é verdade? Em espetáculo. Quando alguém erra, especialmente se for uma pessoa famosa, uma pessoa que tem uma certa importância na sociedade, esse erro vai servir de espetáculo em desfavor dessa pessoa, em desfavor dos seus familiares, de forma que ela não tenha condições, não tenha chances de se defender, de se justificar. E essa lógica, ela eterniza o erro, a partir de uma reação que começa até sendo justa, porque você pode se sentir desafiado a se posicionar diante de um comportamento errado. E até aqui tudo bem. Mas a cultura do cancelamento nos leva a um comportamento desproporcional. É sobre isso que o estudioso Jon Ronson, a respeito deste tema, ele diz, olha só, a cultura do cancelamento é uma forma de punição pública desproporcional, onde indivíduos são humilhados diante de grandes audiências por transgressões reais ou percebidas, sem possibilidade clara de arrependimento ou redenção. A cultura do cancelamento, ela está presente em todos os ambientes onde nós vivemos, não é verdade? Isso acontece no trabalho, isso acontece com seus amigos, que você tem um grupo antigo de WhatsApp com os amigos da faculdade. Se você vacilar com esses amigos, você vai sentir bem como isso aqui funciona. É uma punição pública, num primeiro momento pode parecer justa, mas é altamente desproporcional. E aí existe uma combinação na nossa cultura, que é o fato de que tudo que nós fazemos aparecer. Hoje é muito difícil você fazer algum movimento público na sua vida e que ninguém saiba desse movimento. Com as redes sociais, com a exposição nas redes sociais, as pessoas que moram perto de você, que trabalham com você, que são seus amigos, gente que você conhece, que mora em outra cidade, fica sabendo exatamente quais movimentos você está fazendo. Por isso que o estudioso Byung-Chul Han escreve em um dos seus livros, Sociedade da Transparência, o seguinte: a sociedade da transparência é uma sociedade da vigilância.
A transparência não é uma forma de liberdade. Parece ser, mas não é. É uma forma de dominação. É uma forma de dominação. Você tem uma cultura do cancelamento, onde a sociedade ela não tolera erros, e você soma isso a uma sociedade da transparência, onde todos os seus erros são extremamente claros e evidentes. Tudo que você faz de errado aparece. Se você pisa no tomate, se você erra em determinada área, todos os seus amigos vão ficar sabendo. É a sociedade da transparência. E dentro de uma sociedade onde a cultura do cancelamento está extremamente presente, isso é o caos. Isso é o caos. Olha só, a junção entre cultura do cancelamento e a sociedade da transparência promove, de forma impiedosa e cruel, a condenação eterna daqueles que erraram. E aqui eu quero convidar você a pensar comigo de que todos nós erramos, certo? Existem coisas que nós fazemos e nós discutimos. Não, mas eu não sei bem se eu errei. Mas eu quero que você deixe de lado essas coisas nas quais você tem dúvida. Eu quero que você pense, de fato, nas coisas que você fez que você sabe que são erradas. Nas áreas onde você erra, que você gostaria de acertar, mas você acaba não conseguindo. Estes erros talvez tenham feito com que você vivesse já momentos muito difíceis na sua vida, sendo cancelado, sendo cancelada por pessoas a quem você ama, de quem você esperava um comportamento distinto, mas uma reação amorosa, piedosa, graciosa que não houve. A condenação eterna parece uma expressão um pouco exagerada, mas é isso que a cultura do cancelamento promove. É isso que essa sociedade da transparência, onde tudo que você faz aparece, promove. Ela é impiedosa, ela é cruel. E se não aconteceu com você ainda, se você continuar nos ritmos da cultura do cancelamento, da sociedade da transparência, vai acontecer. Porque se tem uma coisa que a Bíblia nos garante, é que nós vamos errar. O salmista diz a respeito de mim, a respeito de você, a respeito de nós, que Deus conhece a nossa estrutura, nós somos pó, nós não somos nada. Paulo vai dizer, citando um trecho do Antigo Testamento, que não há um justo sequer. Significa que não há uma pessoa que ande de acordo com a vontade de Deus. De todos nós aqui, não se salva uma. Então, irmãos e irmãs, quando nós olhamos para a cultura do cancelamento, para a sociedade da transparência, e nós percebemos pessoas sendo linchadas publicamente nas redes sociais, e você, de certa forma, acha isso assim, bom, mas essa pessoa mereceu. Se esse pensamento passa na sua mente, é porque isso ainda não aconteceu com você. O problema é que nesse contexto, nessa sociedade que nós vivemos, acontecer comigo e com você, esse cancelamento, diante de uma crueldade absurdamente transparente, é questão de tempo. É questão de tempo. Todos nós erramos. Todos nós vacilamos. Agora, na Bíblia, a sabedoria bíblica fala para a gente a respeito de um homem que fez coisas terríveis. Coisas terríveis. Se você fez coisas terríveis, se você já errou no passado, se você chega aqui nessa manhã com pensamentos assim, eu vou desistir. Não vou mais caminhar dentro de uma comunidade cristã, eu não sei se eu acredito em Deus, eu não sei se eu acredito nas pessoas. Porque quando eu erro, em vez delas me ajudarem, elas pisam em mim. Se isso acontece com você, se isso passa na sua cabeça, preste atenção nessa conversa. A Bíblia fala a respeito de um homem que foi um ferrenho, terrível perseguidor dos discípulos de Jesus no primeiro século. Esse homem, se ele vivesse hoje, ele seria absurdamente cancelado pela religião. Terrivelmente cancelado pela igreja, pelos discípulos de Jesus.
Um homem que em seu contexto tinha ações expostas ao domínio público, como se vivesse numa sociedade da transparência, porque ele era uma pessoa que era conhecida naquela sociedade. Este homem é Saulo, a quem a Bíblia vai contar para nós depois que se torna Paulo. Saulo escreveu sua história de uma forma muito distante dos ritmos da graça ensinados por Jesus. Muito distantes. Olha isso. Atos capítulo 8, verso 3. O texto diz assim. Lucas contando a respeito de Saulo. Saulo, por sua vez, o que ele fazia? Devastava a igreja. Indo de casa em casa, arrastava tanto homens como mulheres e lançava-os na prisão. Olha só, o texto não está dizendo que ele perseguia. O texto não está dizendo que ele incomodava, que ele causava infortúnio à igreja. Não, ele devastava a igreja de forma cruel e impiedosa. Um homem que naquele tempo, pela igreja, merecia ser cancelado. Um homem que naquele tempo, em uma sociedade com alguns insights de transparência, porque ele era uma pessoa muito conhecida, um religioso conhecido, famoso na época, merecia ser cancelado. Ainda, no capítulo 9, verso 1 e 2, Lucas continua dizendo, enquanto isso, Saulo respirava ameaças de morte contra os discípulos de Jesus. Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos de Jesus. A respiração de Saulo era ofegante, de tanto ódio, de tanta vontade violenta de pegar as pessoas de quem ele discordava. Ele achava que estava fazendo certo. À luz da história que a Bíblia conta, nós percebemos que o comportamento dele não tem nada a ver com o que Deus ensina no Antigo e nem no Novo Testamento. Respirava ameaças de morte contra os discípulos de Jesus. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, os levasse presos para Jerusalém. Caminho é a expressão segundo a qual os discípulos eram conhecidos no primeiro século. Aqueles do caminho, porque eles sempre estavam seguindo Jesus pelo caminho. O ensino de Jesus era um ensino peripatético, era um ensino no caminho. Por isso eles ficaram conhecidos como um povo que vivia no caminho. Olha só, ele se dirige ao sumo sacerdote, pede cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, indo para Damasco, se ele encontrasse ali homens e mulheres que pertencessem ao caminho, discípulos de Jesus, que ele os levasse presos, cruelmente presos para Jerusalém. Em outros textos, a Bíblia conta para a gente que ele arrastava essas pessoas. Não era uma condução carinhosa, não era uma condução amorosa, respeitosa. A história de Saulo, irmãos e irmãs, está repleta de detalhes odiosos, escandalosos e assustadores. Repleta. Você ama Paulo, você ama o escritor das cartas, o personagem mais famoso do Novo Testamento, se você tirar Jesus. Você ama Paulo, você aprendeu dentro de uma comunidade cristã a respeitar Paulo, mas Saulo, se você conhecesse, você o odiaria com todas as suas forças. Os discípulos de Jesus, na época, não queriam ver Saulo nem pintado de ouro. Se fosse hoje, Saulo seria justamente reprovado e duramente cancelado. Nós talvez não veríamos esperança para esse homem. Mas eu quero convidar você, nessa manhã, a pedir para Deus para que Ele mude o nosso olhar a respeito das pessoas que erram
mas especialmente a respeito de nós. Essa não é uma conversa sobre Saulo. Essa não é uma conversa sobre a pessoa que está vindo aí na sua mente, que se diz discípulo de Jesus e que faz coisas terríveis. Não, essa é uma conversa sobre mim. Essa é uma conversa sobre você. Sobre você. Eu quero convidar você nessa manhã a ser transformado por uma verdade presente nas Escrituras, que é: a graça reescreve histórias. A graça de Jesus reescreve histórias. A graça de Jesus reescreve histórias. Você acredita nisso? Gente, profundamente. Você acredita de verdade que a graça reescreve histórias? Das pessoas que pensam completamente diferente de você? Das pessoas que erram de uma forma rude, que você reprova, que dá ânsia de vômito em você quando você pensa nessas situações? Você acredita de fato que a graça reescreve histórias? Seja honesto consigo mesmo nessa manhã, ok? Se você não acredita, seja honesto, reconheça isso para você. Você não precisa fazer nenhum gesto. Porém, deixe o Espírito Santo convencer você nessa manhã do contrário. De que sim, a graça reescreve histórias. A graça reescreve histórias. E como que a graça faz isso? Como que Jesus faz isso? Jesus é a graça encarnada. Eu quero destacar com vocês algumas coisas. Primeiro, a graça reescreve histórias interrompendo caminhos errados. Como está a sua vida hoje? Se você puder pausar e fazer um levantamento e ver como está toda a sua vida, toda a sua trajetória como discípulo de Jesus, como marido, pai, filho, profissional. Como têm sido os seus caminhos? Que escolhas você tem tomado? Nessa manhã, a boa notícia é que a graça reescreve histórias interrompendo caminhos errados. Quando a graça interrompe esses caminhos, num primeiro momento a gente não gosta não. Ninguém gosta de ser interrompido. Ninguém gosta de ter os seus planos frustrados. Mas quando a graça reescreve histórias, essa é uma boa notícia. Essa é uma boa notícia. Olha só, Saulo pede as cartas para a sinagoga para ir até Damasco e prender quem fosse do caminho. E aí o texto diz o seguinte: na sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao redor dele uma luz que vinha do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Presta atenção nisso. De repente, isso aqui não estava nos planos de Saulo. Saulo tinha uma planilha do que ele precisava fazer, dos recursos que ele precisaria para essa viagem. Ele sabia exatamente o horário que ele tinha que sair, o horário que ele tinha que chegar e os imprevistos que ele poderia enfrentar na estrada, mas definitivamente esse não era o imprevisto calculável. De repente, brilhou ao redor de Saulo uma luz que vinha do céu. É muito ruim quando nós somos interrompidos nas nossas jornadas. E talvez você esteja vivendo um momento desse na sua história, de ser interrompido em sonhos, em projetos que você pensou tanto, calculou também. Você levantou prós e contras, você fez todas as planilhas necessárias, você montou todo o script necessário e agora você está sendo interrompido deste sonho, deste projeto, deste planejamento, onde já se viu. A graça reescreve histórias, interrompendo caminhos errados. Muitas vezes nossos sonhos são sobre nós. Nossos projetos para abençoar os outros, na verdade, são sobre nós. A graça reescreve histórias, interrompendo caminhos errados. Saulo, Saulo, por que você me persegue? O texto continua. Saulo perguntou:
Quem és tu, Senhor? Pensa num cara perdido. Ele acabou de ser literalmente derrubado da sua condução ali, do seu cavalo, da sua carroça, enfim. Ele respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. Eu sou Jesus a quem você persegue. Preste atenção nisso. Saulo, você não está perseguindo a igreja. Saulo, você não está perseguindo meus discípulos. Saulo, você não está perseguindo as pessoas que estão me seguindo. Saulo, você está me perseguindo. Quando nós fazemos mal à igreja, perseguimos a igreja de Jesus, é a Jesus a quem perseguimos. Olha só, semelhantemente a Saulo, hoje muita gente usa a Bíblia para machucar, destruir e matar. Se você perguntasse para Saulo, Saulo, o que você está fazendo? Jesus não tem esse diálogo com Saulo, né? Mas Saulo, por que você está me perseguindo? Saulo ia dizer, porque eu sou zeloso, porque eu amo a sua lei, porque eu aprendi desde pequeno como um bom fariseu, ensinado nos caminhos do Senhor, que as coisas de Deus são sérias, com ordem, com decência. Essa expressão é maravilhosa, né? Você falou ordem e decência, se atacou ao infinito. Gente, hoje acontece com a gente também. A gente usa a Bíblia também para perseguir. A gente usa a Bíblia para machucar, para destruir e para matar. Paulo, lá na frente, ele vai ser comparado a um touro. A um touro bravo, feroz. Porque ele era muito duro na sua perseguição aos cristãos. Talvez você que esteja aqui nessa manhã já foi machucado, já se frustrou muito, porque líderes se utilizaram de versículos bíblicos, se utilizaram de verdades bíblicas fora de contexto para machucar, para destruir e para matar você. Se essa é a sua história, se essa se isso é algo que aconteceu com você, você não foi o primeiro. Eu sinto muito, mas você não foi o primeiro e nem será o último. Porque na cultura do cancelamento, na sociedade da transparência, nossos erros, eles aparecem demais. E muitas pessoas religiosas, não submetidas ao senhorio de Cristo, mas religiosas, se utilizam da Bíblia, sim, de verdades bíblicas fora de contexto, para machucar, destruir e matar. Nesse sentido, o pastor Timothy Keller, ele vai dizer o seguinte: essa história nos ensina que muitas vezes Deus precisa nos interromper para nos realinhar com o seu plano para as nossas vidas. Interrupção é ruim. Quando você tem tudo planejado, é ruim? Geralmente é, mas assim, eu quero convidar você a repensar isso. Em nossa história, muitas vezes Deus precisa nos interromper para nos realinhar ao plano dele, porque estamos pensando demais nos nossos. Estamos pensando demais nos nossos planos, nos nossos castelos, nos nossos impérios. A graça reescreve histórias, interrompendo caminhos errados. Quando nós olhamos para a história de Saulo, para a história de Paulo, e nós percebemos isso, é maravilhoso. É maravilhoso, mas quando essa história é sobre mim, é muito difícil. É muito complicado ter paciência e crer que de fato as coisas vão ficar bem. Se a sua história foi interrompida ou está sendo interrompida diante dos planos que você fez, saiba que Deus continua no controle de todas as coisas. Ele precisa nos interromper para nos realinhar à sua vontade. Nessa manhã, Jesus quer interromper a sua história. Nessa manhã, Jesus quer interromper a sua história para escrever tudo novo na sua jornada. Ainda, em segundo lugar, a graça reescreve histórias, conduzindo pessoalmente a uma jornada de fé. Olha só.
conduzindo, porque num primeiro momento, Saulo ele está caído, ele está prostrado ali diante daquela voz, diante daquele brilho, diante de Jesus. Mas Jesus não o deixa ali prostrado. Jesus o conduz. Jesus o conduz pessoalmente. É uma conversa pessoal entre Jesus e Saulo. Jesus o conduz pessoalmente a uma jornada de fé, a uma jornada de completa dependência dele. Irmãos, irmãs, muitas vezes nós somos discípulos de Jesus ou cristãos nominais e nós achamos que ser discípulo de Jesus é estar em algum lugar, é algo estático. Não é. Ser discípulo de Jesus é sermos conhecidos por aqueles que são do caminho. Sermos discípulos de Jesus é sermos conduzidos, sempre conduzidos, pessoalmente por Jesus, a uma jornada de fé. Olha só, Jesus diz: levante-se e entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você precisa fazer. Levante-se e entre na cidade. Essas duas expressões são duas ordens, são dois imperativos que Jesus dá a Saulo. Olha só, esse brilho foi intenso. Eu imagino que você não conseguiu continuar a sua caminhada, sua jornada. Era essa a minha ideia. Agora, Saulo, levante-se e entre na cidade. Jesus encoraja Saulo a ter uma ação. Talvez você tenha sido duramente abalado, frustrado, magoado pela igreja, por líderes cristãos no passado. E, como eu disse, se isso aconteceu, eu sinto muito. Porém, depois que Jesus se encontra com você, ele convida você para uma ação. Ele convida você a reagir. Ele convida você a se levantar. Não dá para ficar a vida inteira prostrado. Não dá para ficar a vida inteira caído no chão, dizendo: meu Deus, eu estava indo errado, eu não sabia, eu não tinha noção. Ok, somos todos falhos e pecadores. Agora, levante-se e entre na cidade. O que é a cidade? Cidade é lugar de gente, de vida, de caos. Levante-se e entre na cidade. O texto continua, versículo 7, os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada, de modo que os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias esteve cego, não comeu nem bebeu nada. Perceba que Saulo não conseguia ver nada e por isso precisava de ajuda. Os homens que estavam com ele o conduziram até Damasco pela mão, mas eu gostaria que você percebesse que a ênfase aqui não está na ajuda que os amigos deram a Saulo. Ele precisou desses amigos, mas a ênfase aqui neste texto está no levante-se e entre na cidade. Nesse trecho, levante-se e entre na cidade. Assim, ao reescrever nossas histórias, irmãos, irmãs, Deus nos convida a abandonar nossa antiga visão de mundo, estruturas mentais e agir na direção de uma jornada de completa dependência e fé. Imagina só você no lugar de Saulo. Você tem convicção de que a sua perseguição é justa, de que o que você está fazendo é bem feito. Você tem plena convicção disso. De repente, você tem um encontro transformador com Jesus. E você percebe que você não está perseguindo os discípulos, você está perseguindo Jesus. E Jesus agora fala para você se levantar e entrar na cidade, mas tem um problema, você está cego. Eu não consigo mais recomeçar, porque eu não tenho forças emocionais. O que as pessoas fizeram para mim no passado, essas coisas me magoaram tanto, essas dores ainda são tão fortes, tão agudas no meu coração. Carlos, eu não consigo recomeçar. Eu não consigo. Perceba, Jesus está dizendo para você, ciente das suas limitações, ciente da sua cegueira e da sua impossibilidade de caminhar sozinho. Jesus está dizendo, mesmo assim, levante-se e entre na cidade.
A graça reescreve histórias, conduzindo pessoalmente a uma jornada de fé. Por que pessoalmente? Não foi um líder que disse isso para Saulo. Não foi um sacerdote que disse isso para Saulo. Não foi um pastor com um tom de voz diferente que chamou Saulo e disse: meu irmão, eis que te digo. Não, foi Jesus, no encontro pessoal com Saulo, quem o enviou para entrar na cidade. Nessa manhã, Jesus diz para você: levante-se, entre na cidade. Mas eu não sei por onde começar, Jesus. Eu estou cego e não sei por onde andar. Levante-se e entre na cidade. Levante-se e entre na cidade. Em terceiro lugar, à luz desse texto, a graça reescreve histórias, concedendo ajuda por meio da igreja. Presta atenção aqui, a igreja está com I maiúsculo, porque não estou falando do ático, não estou falando da igreja presbiteriana do Brasil, eu estou falando da igreja de Cristo, espalhada por toda a terra, daqueles que se submetem ao senhorio de Jesus. A graça reescreve histórias, irmãos. Jesus está reescrevendo a sua história, e ele faz isso concedendo ajuda por meio da igreja. Mas eu fui machucado pela igreja, eu fui destruído pela igreja, como assim a igreja vai me ajudar? É exatamente isso. É exatamente isso. Deus vai curar você das suas dores com a igreja, dentro de uma igreja, onde o evangelho seja o centro. Onde as pessoas sim sejam pecadoras, mas o evangelho seja tudo em todos. Olha o que acontece aqui. No versículo 10 em diante, em Damasco, havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou em uma visão. Ananias. Aqui estou, Senhor, respondeu. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Em uma visão, ele viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Deus está contando para Ananias que Saulo teve uma visão, e nessa visão, Saulo via Ananias indo ao encontro dele. Ananias respondeu. Qualquer um de nós responderia a mesma coisa, ok? Olha só. Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes, dos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. Ananias já sabia da chegada de Saulo. Ananias já sabia que Saulo tinha autorização dos chefes dos sacerdotes. Por quê? Porque Saulo era famoso. Saulo era conhecido por ser um perseguidor. A vida de Saulo, os erros de Saulo eram transparentes. Todo mundo estava vendo. O Senhor, porém, disse a Ananias: vá. Olha só. Ok, ele não negou. Deus não negou, não falou assim: não é bem isso. Saulo não é tão duro assim. Não, é tudo verdade. Vá. É isso mesmo, ele tem autorização dos sacerdotes. Vá. Ele é duro mesmo. Saulo, olha, ele é terrível. Vá. Este homem é o instrumento que escolhi para levar o meu nome diante dos gentios e dos seus reis, bem como diante do povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Irmãos, eu quero pedir para você, nesse momento, ter paciência com a igreja. Sabe você que está muito machucado com a igreja? Que não consegue acreditar muito nesse movimento? Tem paciência com a igreja. Quem é Ananias? Ananias é um homem de Deus. Ananias era um homem piedoso. E ele está com medo. Ele está com medo. A primeira reação de Ananias é: estou fora. Ajudar esse cara que arrasta homens e mulheres às prisões? Desculpa, não vou participar disso. As objeções de Ananias eram perfeitamente lógicas e bem fundamentadas.
elas refletem a insegurança, limitações e superficialidade da igreja no que diz respeito à sua natureza humana. A igreja, irmãos, ela é maravilhosa porque isso aqui é graça, é Deus cuidando de nós dia após dia, porém somos humanos. Somos humanos, a reação de Ananias é completamente compreensível. Ele é falho, pecador, exatamente como nós. Eu quero desafiar você a amadurecer nesse ponto. Às vezes nós esperamos da igreja, ou nós esperamos do pastor, ou dos pastores, ou dos líderes, uma maturidade irreal. Um amor e um estilo de vida tão compreensível que a gente só encontra em Jesus. Ananias é o homem que Deus escolhe para abençoar Paulo. Quem é Paulo? Quem era Saulo? Quem é Paulo? O homem que plantou igrejas do Novo Testamento, que compartilhou do Evangelho de uma forma fantástica, formidável. Quem foi o instrumento para abençoar a vida de Saulo? Ananias. E Ananias está com medo. Ananias está inseguro. Porque a igreja é assim. Nós somos assim. Nós temos medo de lidar com situações com as quais nós não temos muita familiaridade. Só que olha o que Ananias faz. Então, Ananias foi. Então, Ananias foi. Entrou na casa. Será que ele foi com colete? Será que ele foi preparado com uma arminha branca assim? Ele foi, gente. Ele foi. A igreja, ela é imperfeita. A igreja é falha. Essa comunidade aqui, Igreja Presbiteriana Ático, é falha. A igreja da esquina de lá, a igreja do bairro para cá, também são igrejas falhas. Porém, Deus nos manda ir. Ir. Eu quero convidar você a ter paciência com a igreja. Eu quero convidar você a olhar para o fato de que Ananias obedeceu ao Senhor, mesmo sem saber da experiência de Saulo com Cristo. Ele fez o que o Senhor mandou. Ele confiou que Cristo tinha um propósito futuro para Saulo. Essa história que a gente ficou sabendo, de Jesus se encontrar no caminho para Damasco com Saulo, Ananias não sabe. Ele não sabe dessa história. Ele só tem medo, insegurança. Mas ele age em obediência ao Senhor. Se você está cansado, machucado, estressado com a igreja nessa manhã, tenha paciência com a igreja. Apesar das imperfeições dela, ela vai na sua direção para cuidar e para curar você pelo poder do Espírito. Se você já está aqui dentro, então, assim como Ananias, quando as pessoas chegarem ou quando você conhecer pessoas em alguns ambientes onde você tenha certa insegurança, ok, a insegurança é normal, Ananias também teve, mas vá e compartilhe sobre Jesus. E seja bênção na vida daquelas pessoas que pensam diferente de você. E por último, irmãos, a graça reescreve histórias, capacitando com o Espírito e mudando tudo. A graça reescreve histórias, capacitando com o Espírito. Olha o que a palavra diz para a gente no versículo 17. Então, Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos em Saulo e disse: irmão Saulo. Gente, olha só. Ananias era um amor. Irmão Saulo. Já existe família aqui. Eu chamo o irmão quem tem o mesmo pai que eu. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. O Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Gente, qual o motivo pelo qual Ananias foi enviado a Saulo? Qual o motivo
principal pelo qual Ananias foi enviado a Saulo? Qual o motivo pelo qual a igreja é enviada até você, quando você é Saulo? Qual o motivo pelo qual você, quando você é Ananias, é enviado às pessoas? Para que essas pessoas voltem a ver e para que sejam cheias do Espírito Santo. Nós precisamos voltar a ver. Quando a graça começa a reescrever sua história, ela interrompe seus caminhos errados. Ela conduz você pessoalmente a uma jornada de fé. Mas você precisa voltar a ver. Você precisa voltar a enxergar as coisas. E ver, não é ver pura e simplesmente, é ver profundamente as pessoas que estão aqui do seu lado. Ver o que Deus está fazendo nessa história. O que você está fazendo de errado na sua vida familiar. Em nossas novas histórias, passamos a ver como Jesus vê e somos cheios do Espírito Santo a partir da atuação da igreja. Irmãos, irmãs, existe um número crescente no Brasil, que é o número de evangélicos. Já não cresce tanto mais como cresceu na década de 90 e início dos anos 2000, mas ainda cresce bastante. Mas existe um número crescente também, que é o número de desigrejados. E essas pessoas, elas têm mágoas reais, motivos justos para se afastarem da igreja, ok? Não queremos entrar no mérito aqui do porquê elas estarem desigrejadas. Porém, nós precisamos entender, à luz da sabedoria bíblica, que ser cheio do Espírito Santo é uma impossibilidade se eu não faço parte de uma comunidade cristã. De uma comunidade cristã cheia de defeitos, com pessoas imperfeitas. Deus me convida aqui a olhar para esse texto e entender o seguinte: quem é Ananias? Ananias é o representante do movimento de Deus do primeiro século. Ele é o representante da igreja ali. E Ananias ora, impõe as mãos sobre Saulo. Saulo recebe o Espírito Santo de Deus. É em contato com outro irmão que isso acontece com Saulo. Porque o problema de Saulo, irmãos e irmãs, não era conhecimento. Saulo conhecia demais a Torá, o Antigo Testamento todo. Eu quero desafiar você nessa manhã a pedir, a orar para Deus. Deus, eu quero voltar a ver. Eu quero voltar a ver a igreja bela e maravilhosa e formosa como ela de fato é. Deus, eu quero ser cheio do seu Espírito Santo. Como que isso vai acontecer? Vivenciando o ambiente comunitário. Vivenciando o ambiente comunitário. Só esse aqui? Claro que não. Outras igrejas estão se reunindo neste horário, aqui nessa cidade. E o Espírito Santo está lá capacitando essas pessoas para que elas vivam para a glória de Deus e em missão. Mas não seja ingênuo, não seja ingênua de achar que você pode ser discípulo de Jesus distante do corpo, distante do convívio comunitário cristão. O texto diz, versículo 18 e 19, imediatamente, olha só, Ananias ora, o Espírito Santo vem sobre Paulo, imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. O que nos faz ver, irmãos, não é um bom óculos. O que faz você ver não é você ser sagaz nas suas percepções e entender como as coisas funcionam. O que faz você ver o outro que está do seu lado é o Espírito Santo. O que faz você olhar para essa igreja cheia de defeitos e ainda assim ver beleza é o Espírito Santo. O que faz você ver os Saulos que estão perdidos por aí, precisando que suas histórias sejam reescritas por Deus, e você não olhar essas pessoas como ameaças, é o Espírito Santo. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Preste atenção nisso aqui, estou concluindo, tá, gente? Foi batizado. Gente, talvez você olhe para o batismo como sendo um momento assim
protocolar de entrada dentro de uma comunidade cristã. Mas na teologia de Lucas, que escreve o livro de Atos, o batismo está completamente entrelaçado, o batismo com água está entrelaçado com o batismo com o Espírito Santo. Então aqui o Espírito Santo já veio sobre Saulo. Ato contínuo, instantes depois, ele se levanta e é batizado. Alguns momentos na sabedoria bíblica, o batismo vem antes, como é o caso de Jesus. Jesus é batizado e depois ouve-se do céu uma voz que diz: esse é meu filho em quem tenho prazer. Na casa de Cornélio, em Atos 11, as pessoas recebem o Espírito, depois são batizadas. Fato é que sempre essas coisas estão muito próximas, muito próximas. Se você escolheu essa comunidade para ser a sua comunidade cristã, se você quer ver, se você quer voltar a ver, se você quer que Deus reescreva a sua história, como Ele reescreveu a história de Saulo, eu gostaria que você olhasse para a história de Saulo como um padrão que Deus quer nos ensinar aqui nessa manhã. O batismo não é algo protocolar. Se você tem pensado, se você tem ponderado a respeito de ser batizado, ser batizada nesta comunidade, dê passos nessa direção. Procure a mim, procure um dos líderes dessa igreja para a gente conversar. E dê passos nessa direção, porque essa não é uma conversa protocolar. O Espírito Santo, a partir da teologia de Lucas, ele faz morada. Não agir, passar, ele passa e age na sua vida em todos os momentos, mas fazer morada no seu coração, isso tem a ver com o batismo com água. É algo especial, inexplicável, misterioso que Deus faz. Eu quero perguntar para você nessa manhã: você quer que Deus escreva a sua história? Talvez você não seja tão terrível como Saulo a partir da sua ótica, mas você quer que Deus reescreva a sua história? Eu quero que Ele reescreva a minha. Eu quero que Ele reescreva a minha tintim por tintim. Eu quero. Você quer que Ele reescreva a sua história? Você acredita que Ele pode fazer isso? Se Ele reescreveu a história de Saulo, esse duro perseguidor da igreja, com certeza Ele pode fazer isso conosco também, para mudar completamente a nossa vida e nos dar propósito, nos enviar como Paulo foi enviado, para o bem das pessoas e para a glória de Deus. Independentemente do que você tenha feito. Dessa forma, eu quero convidar você a pensar, para levar para casa, nas seguintes questões. Primeiro, antes de Jesus reescrever sua história, Ele interromperá seus caminhos que não tem nada a ver, ou que não tem a ver com os caminhos dele. Você entendeu? Antes de Jesus reescrever sua história, Ele vai interromper os seus caminhos, ok? Não tenha medo. Não tenha medo. Jesus continua com as rédeas da história. 2. Nesta manhã, Jesus lhe convida e direciona pessoalmente. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus que direciona você pessoalmente a uma jornada de completa dependência e fé. O que será de mim? O que vão pensar de mim? O que será de mim se eu, de fato, me tornar um discípulo de Jesus? Nessa manhã, Jesus lhe convida a se levantar e a entrar na cidade. Uma jornada de dependência e fé. 3. A igreja de Jesus é oscilante, insegura e falha. A igreja presbiteriana Ático, ela é oscilante, insegura e falha. Porém, é o lugar regido, norteado, ritmado, não pelo mérito, jamais pelo mérito, mas pela graça, por meio
do qual você é curado. Este lugar é um lugar de cura. Um lugar simples como esse, cheio de limitações como esse, é um lugar de cura. É um lugar de cura. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa manhã para nos curar. O Espírito que agiu por meio da vida de Ananias, age por meio dessa comunidade cristã para curar você, para que o Espírito Santo venha sobre você, para que as escamas caiam e para que você de fato veja. E por último, a sua nova vida não virá com muito esforço da sua parte. Preste atenção nisso. Você quer uma nova vida? Quer ser um marido melhor, uma esposa melhor, um pai, um filho melhor? Não tem a ver com esforço. Não tem a ver com esforço. Sua nova vida é possível por meio da capacitação do Espírito para uma vida sob os leves ritmos da graça de Jesus. Somente o Espírito Santo pode fazer você ver, de fato. Não tem a ver com esforço. Tem a ver com a vida de Jesus, que foi oferecida por mim e por você. Jesus entrou na história para que eu e você não dependêssemos mais de nós mesmos. Se Saulo dependesse dele, ele estava perdido. Jesus entrou na história para que todos nós Saulos, todos nós pecadores, todos nós falhos, tivéssemos a possibilidade de nos reconectarmos com o Pai. Ele morreu na cruz, Ele pagou pelos nossos pecados, Ele pagou o preço que eu e você jamais pagaríamos pelos nossos erros mais atrozes, para nos lembrar nessa manhã que não depende de nós. Ele pagou todo o preço. Você quer viver uma vida sob os leves ritmos da graça de Jesus e não a partir da cultura do cancelamento? E não a partir da sociedade da transparência que nos esgana? Renda-se a Jesus. Ao Jesus que se encontrou com Saulo no caminho para Damasco. Ao Jesus que se encontra conosco nesta manhã. Vamos orar? Deus de graça, obrigado por sua palavra. Obrigado por seu Espírito Santo que gentilmente nos convence do pecado, da necessária justiça e do juízo. Obrigado, Deus, porque sabemos que em Jesus, nós pecadores, nós Saulos, temos nossas histórias reescritas. Obrigado, Jesus. Nesta manhã, Deus, nós pedimos, interrompe nossos caminhos errados. Interrompe, Pai, a construção dos nossos impérios, onde apenas nós aparecemos, nós reinamos. Interrompe, Deus. E conduza nossas vidas a essa jornada de fé maravilhosa, de pertencimento à sua igreja e de sermos capacitados pelo seu Espírito Santo. Muda tudo, Senhor. Muda toda a nossa vida, toda a nossa perspectiva. Muda e cura-nos nessa manhã. Cura-nos, faz isso, Pai, em nome e por amor de Jesus. Amém.